Olá, eu sou o Winston Lima, coordenador do Bloco Movimento Brasil. Estamos hoje aqui no nosso programa Amigos do Winston, trazendo uma convidada super especial, Bia Kiss, procuradora aposentada do DF e presidente do Instituto Resgata Brasil. Isso. E vai ser então uma noite maravilhosa. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender de estar aí investindo alguns minutos para assistir o nosso programa. Temos também a presença do Marcos Portal, que é um dos coordenadores do Bloco Movimento Brasil. E aqui à minha direita, Cláudia Castro, assessora direta aí, apoiadora. Fala aí, Cláudia, um pouquinho do seu trabalho junto a... Vice-presidente do Instituto Resgata Brasil, junto com a Bia. A gente já está nessa briga aí há muito tempo. E agora estamos continuando a jornada, né? Vamos ver até onde que a gente consegue chegar, né? Tá certo. Essa dupla aqui, olha, faz um barulho, as duas naquela esplanada, naquele congresso, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, também no TCU quando é necessário, no STF, no TSE, no Planalto, onde for necessário, né, Bia? Você realmente está de parabéns. Onde houver aí uma violação aos direitos, né, dos cidadãos, dos brasileiros, estaremos lá. Por isso que a gente está em todo lugar, porque violação é o que não falta. Ainda tem mais uma, hein? Tem vários ativistas que tiveram problemas, né, com a justiça ali, porque estavam fazendo barulho, hoje não podia estar fazendo barulho, e a polícia vai, quer segurar, quer levar. E a Bia várias vezes socorreu, né? As pessoas que estão preocupadas com o nosso país, né? Que se expõem, né? Dão a cara a tapa e às vezes as autoridades não gostam e recolhem. Aos costumes. E a Bia Kiss tem sempre essa gentileza, né? De sair da sua casa e procurar ajudar essas pessoas que estão preocupadas com o Brasil. Bom, Bia, eu gostaria que você abrisse um pouquinho falando do seu trabalho. Vou começar falando aqui do Instituto Resgata Brasil, que foi uma ideia que surgiu, minha e da Cláudia Castro. A gente percebe o seguinte, como eu falei, muitas violações, e aqueles que deveriam zelar pelo cumprimento da lei, pela defesa do povo, das instituições também, que é o Ministério Público, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, é omisso ou então atua da forma contrária, como a gente esperaria que eles atuassem. Então o Instituto foi feito para que a gente pudesse atuar onde o Ministério Público é omisso ou não atua devidamente, né? Então, por isso a gente tem muito trabalho, viu? Muito Sim. trabalho. E a gente, por exemplo, vou citar aqui algumas ações que a gente entrou, como por exemplo, uma ação popular para impedir que a Dilma doasse a usina do Rio Madeira, no Acre, né? E o Brasil iria gastar, despender naquela época, que foi 2015, 60 milhões de reais para recuperar a usina, que era considerada, digamos, inservível, gastar 60 milhões e entregá-la pro Evo Morales, pro índio cocaneiro, né? De presente. De presente, presente do Brasil. Assim como o Brasil deu um monte de presente aí, deu para Cuba, deu para ditaduras africanas, para Venezuela, né? Ia dar mais um presentinho aí. Só que a Dilma não contava com a nossa astúcia. Qual foi o ano? Foi em 2015. Gente, 2015 o Brasil estava em plena crise. Desemprego já estava aos milhões. O país estava quebrado já. Não sei se vocês se recordam. Foi o ano seguinte a reeleição da Dilma. Reeleição. E então a gente, para vocês perceberem como essas pessoas são doentes, como essas pessoas são perversas, como elas não gostam, né, do país nem do povo brasileiro. O país em plena crise, bancarrota, e ela querendo doar 60 milhões de reais para o Evo Morales. Pois mas aí a nossa advogada Dênia, eu brinco, falo que é a melhor advogada do Brasil. Adoro a Dênia, muito boa. A Dênia é super querida e muito atuante. Ela entrou com a ação pela gente, tinha um outro autor também da ação, e nós conseguimos, em primeiro lugar, eliminar, o que foi muito importante, porque o índio já estava lá botando a mão na usina, porque já tinha decreto presidencial, já tinha dotação orçamentária, e aí a gente conseguiu essa liminar, né? Conseguimos uma juíza corajosa, porque é preciso dizer que muitos juízes se acovardam também, né? Tem medo aí de desagradar. E aí essa juíza concedeu a liminar e, ao final de contas, nós tivemos até o Ministério Público dando parecer favorável e nós ganhamos a ação ao final. Então eu fico muito feliz. Assim como essa, a gente entrou com outras, a ação para recuperação do nosso brasão no passaporte,
Essa a gente ainda não ganhou, mas eu acredito que a gente vai ganhar sim. Tem muitas outras. Ponte e recém, a ponte aqui de Brasília, a ponte Costa e Silva, que o governador trocou aí, né? A ponte, foi votada uma lei assim, a toque de caixa, sem audiência pública, descumprindo a lei orgânica. E nós entramos, mas vejam como acontece as coisas quando as instituições são aparelhadas. O juiz não tinha como julgar improcedente a nossa ação, porque foram desrespeitadas as regras para poder mudar o nome da ponte. Só que ele disse o seguinte: não, tudo bem, realmente não fez audiência pública, né? Julgo parcialmente procedente, porque não precisa mudar o nome, não. Vai gastar muito para trocar a placa, tirar a tal da placa do Onestino. Quando tiver dinheiro, troca, não era isso? Algo assim? Não precisa trocar. Não, ele falou o seguinte: não precisa trocar, não. Pra que gastar dinheiro para trocar? Então tudo bem, tá errado, o nome na ponte não pode ser, mas não precisa trocar, não. Então, claro que a gente não se conforma com isso, nós estamos lutando para conseguir reverter isso no tribunal, e tem muitas ações. E agora a gente entrou com essa ação civil pública, né, para o voto impresso. Né? Então, a gente está pedindo na Justiça Federal que o TSE seja obrigado pela Justiça a fazer o voto impresso. Nós temos direito, está na lei. E hoje eu fiquei feliz porque a Defensoria Pública da União pediu para entrar como litisconsorte na nossa ação. Então, a gente ganhou um reforço enorme, né, Cláudia? Ótimo. Um super reforço de ter aí a Defensoria Pública da União dizendo que, em nome, né, dos cidadãos, que quer que o Tribunal de Contas, né, que o TSE cumpra a lei do voto impresso. Nós não estamos sozinhas, tem muita gente já disposta a essa luta. Então, assim, o nosso trabalho é muito feito pelo Instituto. E pessoalmente também, né, eu faço esse trabalho, a Cláudia faz o trabalho, a gente é super parceira já há muitos anos, né? Nós somos amigas e há mais de 30 anos, parceiras nesse trabalho de resgatar o Brasil. Né? Eu queria até dar os parabéns aqui para a Bia. Eu estava nessa última audiência pública que ocorreu na Comissão de Constituição e Justiça, né, do Senado Federal. Acho que foi na terça-feira, né? Última terça-feira. Foi. E, infelizmente, as pessoas que foram lá, os técnicos que foram, não puderam falar. Só quem falou foi realmente os convidados da mesa do presidente, de quem presidiu a audiência, e também os senadores que estavam ali presentes. As pessoas que foram assistir, inclusive técnicos, não puderam se manifestar naquele momento. Então eu fiquei meio frustrado, porque eu esperava que a gente pudesse aproveitar aquela ocasião, até mesmo porque estava prevista a presença do ministro, né, atual presidente do TSE, Luiz Fux, que infelizmente se acovardou e não foi participar dessa audiência pública. Mas uma coisa salvou essa audiência pública. Foi uma carta que o seu instituto enviou para a mesa, né? E eles leram a carta lá, mostrando, realmente evidenciando as falhas, né, desse sistema de eleição por meio das urnas eletrônicas. Fala um pouquinho sobre isso. Você estava lá. Assim, esse trabalho, assim, o senador Lazier, na audiência anterior, eu preciso dizer o seguinte: houve uma outra audiência na terça-feira anterior, e nessa do voto impresso, e nessa audiência a gente acabou se manifestando porque o senador conduziu de uma forma bastante democrática. Quando a gente apontou que só havia um procurador da República representando o TSE e que não haveria ninguém para fazer o contraponto, ele permitiu que o Felipe, procurador do Mato Grosso do Sul, fizesse, né, fizesse uso da palavra. E ele explicou com muita clareza, né, o problema aí o tribunal está descumprindo a lei, que nós temos direito ao voto impresso, sim. Só que depois eu vi ainda o procurador como se o Felipe não tivesse falado nada, né? Continuou naquela postura dele, não é nada disso, aquela história. Aí eu fiquei indignada e fui lá também, e embora não tivesse nos oportunizado a palavra aquela vez, eu insisti e o senador Lazier permitiu que eu falasse, né? Então falei mais uma vez. Na terça-feira passada, a gente já sabia que a gente não ia poder falar, porque o ministro Fux já tinha alertado. Aí, no mesmo dia da audiência, que a gente não poderia falar, o senador pediu para o nosso instituto algumas perguntas. Olha, vocês não podem apresentar perguntas, porque daí vocês não podem falar, mas a gente fala por eles. Então, ele foi bastante
ele foi inteligente, né? Porque ele pediu para alguém que já está bem por dentro do assunto levar e nos oportunizou isso. Então ele foi muito bacana conosco. Eu quero agradecer ao senador Lazier, que se botou ao lado do povo nessa questão e enfrentou o TSE, porque ninguém está querendo fazer isso. Ninguém está querendo enfrentar, não. Nem os partidos políticos, nem ninguém. Tá? Então a Cláudia trabalhou muito nessas questões, até durante o final de semana. A gente trabalha... não tem feriado, não tem sábado e domingo, né? Preciso trabalhar. A gente vê pelos vídeos que você produz. Trabalhou muito em cima dessas questões, fez a redação e tal. E nós, então, mandamos para o senador e ele fez as perguntas. Então, isso foi muito bacana. Sim. E tem a questão do Supremo, né? Como a Raquel Dodge, procuradora-geral, entrou com o Madin, nós conseguimos, pelo Instituto, né, o ministro Gilmar Mendes, ele acatou o nosso pedido para que a gente participe dessa ação. Então, já foi, inclusive, corrigida a autuação. Está lá, que é a Procuradora da República e tal, e tem o Instituto Resgata Brasil, claro que em oposição à Procuradoria-Geral da República, que vai defender no Supremo que o voto impresso é inconstitucional. Gente, para tudo, né? Num país com essa quantidade de homicídios, né? A bandidagem solta, a polícia, a segurança pública que não existe, a polícia desvalorizada, todos os desvios de verba que acontecem, doutrinação ideológica nas escolas. O que a procuradora achou que está errado, hein? Que ela achou que é inconstitucional? O voto impresso é brincadeira, né? Bom, mas aí nós vamos participar pelo Instituto Resgata Brasil e eu vou, inclusive, poder fazer a sustentação oral. Nós estamos trabalhando também nos memoriais para a gente entregar aos ministros. E é isso, a gente tem que pelo menos falar. A gente tem que falar a verdade, tem que contar, para a história não ser contada só pela boca das pessoas que querem construir uma versão falaciosa dos fatos. Assim como na época da audiência do Lula, que até o Sérgio Moro tinha pedido para as pessoas não irem para lá, que podia haver confusão, eu falei, não, eu vou, e eu fiz questão de filmar, entrevistar, porque senão ia ficar a petralhada toda filmando e mostrando, e a imprensa conivente mostrando, né, que eles pegam aí meia dúzia de gato pingado, fecha a câmera e parece que tem um monte de gente, né, defendendo o Lula lá, apoiando. E aí quando são nós, manifestantes, eles abrem assim, fazem uma tomada que parece que não tem ninguém. Então eu fui lá e então foi muito bacana. Então a gente precisa estar presente, ocupar espaço e contar a história para que eles não possam contar sozinhos. Exato. Agora, Bia, só tinha uma pergunta seguinte. Nessa segunda audiência, ficou ali muito transparente, né, para quem estava lá ou quem assistiu ao vivo, que o técnico lá do TSE, praticamente ele falou o seguinte: não terá condições de fazer voto impresso 100% até outubro. Até hoje não se tem nem uma urna eletrônica com impressão, ok. Aquela que foi na audiência anterior para a demonstração foi lacrada, que ela não conseguiu gerar um voto impresso. Então a gente está insistindo na tecla de voto impresso, que é o que todo mundo quer, que é confiança, é voto secreto com apuração pública. Isso. Só que a urna não ficaria pronta até o dia da votação. Então não teria uma alternativa a esse voto impresso, já que operacionalmente até caberia talvez um crime de prevaricação, porque existe uma lei de 2015 e que o ministro Gilmar Mendes nada fez durante praticamente 2 anos. E deixou para o troço ficar para cima da hora para não conseguir se fazer as urnas. Essa é a ideia que ele passa, né? Então qual seria essa alternativa nossa nessa briga? O que acontece assim, o TSE resistiu o tempo inteiro, nunca teve vontade de cumprir a lei. Desde a outra lei. Desde a outra lei. Já houve uma... O TSE nunca quis cumprir. Ele insiste nessa tecla de que a urna é confiável. Aí até a senadora Ana Amélia e o senador Caiado perguntaram, mas é confiável com base em quê? Por quê? Ele falou assim, não, porque eu estou dizendo que é. Eu sou coautor do projeto. Imagina, o sujeito é coautor do projeto. Então isso é o projeto da vida dele. Giuseppe ele não Janino. poderia estar lá cuidando disso. Giuseppe Janino, secretário de Tecnologia da Informação do TSE. Ele não poderia estar lá, porque isso é o projeto da vida dele, é a causa dele. Ou seja, ele não tem a menor isenção. Ele não tem capacidade de reconhecer os erros, as fraudes, as vulnerabilidades que já estão mais do que demonstradas, técnicos, técnicos de segurança digital, de equipamento, de rede, de tudo. Professor Diego Aranha,
O professor Pedro Rezende da UNB, o Diego Aranha, que já foi da UNB, da Unicamp, Amilcar Brunazzo, outros. E mais, gente, olha só, os peritos da Polícia Federal dizendo que essa urna é vulnerável. E mais, hackers do mundo inteiro se reuniram em 2017 num encontro de hackers em Las Vegas e conseguiram furar o esquema de segurança dessas urnas em 1h30. Ou seja, tá todo mundo sabe, ninguém confia nas urnas, tá? Mas ele diz o seguinte: não, é muito bom, não precisa de voto impresso, não. Voto impresso vai atrapalhar. A questão é que atrapalha o projeto. Pelo que eu entendi, Bia, ele falou assim: como a urna é inauditável e não existe provas que ela foi fraudada. Então, o sistema é 100% seguro. Ele não falou, dessa Olha vez, a loucura! Ele não falou que é 100%. Vamos ser justos. Ele falou que seria uma falácia dizer que é 100%. Ele diz que é só 99,99% seguro. E ele disse que nunca foi detectado uma fraude. Ele falou lá. Nunca foi detectado nada. Nunca vai ser. O senador Caiado falou o seguinte: isso que eu queria que você não falasse. tem como você detectar fraude se não houver um contraponto. Uma forma Você de tem que ter o voto impresso para ver, ó, aqui, tá vendo? Imprimiram-se os votos, tem 20 votos para tal candidato, 10 para o outro, mas aqui no boletim, no BU, tá invertido. Ou só tem 15 para esse aqui, tem 20. Como é que você vai checar e saber se tem fraude ou não? Se a única coisa que você tem é o que você não vê. Você só vê o resultado final. Como é que você vai dizer que esse resultado final tá errado? Se você não assistiu a apuração. Eu gostei do outro senador que falou, não lembro o nome do senador. Falou o Zé assim, Medeiros. Zé Medeiros. Então, ó, nós estamos num país laico e nós vamos ter que ter fé que a urna é o segura. Estado é laico e estão querendo impor as pessoas engraçado que tenham essa, fé bem apropriado. É como o professor Pedro Rezende criou a frase, né? É a seita do santo byte. É a seita do santo byte. Você tem que acreditar e pronto. Por quê? Porque o maior gênio da informática, da segurança da informática, nasceu no Brasil e se chama Giuseppe Janino. Por quê, gente? Nos Estados Unidos não tem urna eletrônica, pelo menos não dessa forma. Na maioria, no Japão não tem, na Suíça não tem, na Alemanha essas urnas foram declaradas inconstitucionais porque não são seguras, tá? Na Argentina, eles não têm o Janino. Na Argentina tem com voto, tem urna eletrônica sim com voto impresso, e foi assim que o aliado da Cristina Kirchner não conseguiu se eleger, né? Porque sem voto impresso eles vão se perpetuar no poder. Mas eles não têm o Giuseppe Janino, entendeu? Porque se eles tivessem essa figura, a NASA não teria o seu sistema também. O que é triste é que é um funcionário público, né? Não foi uma pessoa colocada lá pela janela, é um funcionário público. É um funcionário e infelizmente está. Que se aposentou e foi recontratado. Ele está aposentado e foi recolocado lá. Mas então ele já começou a ficar estranho. Ele não serve. Não, mas ele é autor do projeto, gente. Ele é uma pessoa que não tem a menor isenção. Você já viu mãe dizer que filho é feio? Mãe não diz que filho é feio, entendeu? Então, o projeto dele lá dá um monte de problema, mas ele fala: não, é seguro, eu garanto que é seguro. Claro! Por mais que se demonstrem fraudes, ele é coautor desse projeto. Ele jamais poderia ser a pessoa responsável, porque ele não tem isenção para isso. Ele não tem. Exato. É o filho dele, que ele tá achando lindo. Antiético, né? Antiético. A pessoa que bolou, que implementou, ser o fiscal, ser o responsável. Não só ele quer que o filho seja lindo, como ele quer que todos os brasileiros achem que o filhinho dele seja lindo também. Né? Obrigar, né? Obrigar. Acha meu filho bonito. Acha meu filho bonito. Meu filho é maravilhoso. Ninguém tem igual no mundo. Eu só queria insistir nessa situação de outubro, porque o tempo está passando, né? Não se tem essa definição do voto impresso, a princípio são 5% das urnas. Que talvez 60 nem tenha. De 300 mil, que talvez nem tenha. A estratégia. A opção não seria um voto em cédula, em urna de lona? Olha só, a estratégia deles foi primeiro assim, descumprir a lei, né? Aí depois dá um jeito de cumprir de uma forma que não atrapalhasse os planos dele. Ou seja, que não representasse nada. Então vamos botar 5%, porque daí a gente já sabendo onde vão ser os 5%, lá não vai ter fraude. Agora nos outros 95% à vontade, né? Bom, aí só que, como eles começaram a ser muito pressionados,
não só pela gente, muitas pessoas que estão fazendo um trabalho lindo, no caso o Rua Brasil, do pessoal da RAI, o Seu Bloco, e no Brasil tem pessoas vindo de fora de Brasília, vindo para cá para botar pressão, muita gente mesmo, né? O pessoal do Conclave pela Democracia, Convergências, até carta para fora do Brasil, né? Para transparência, órgãos de transparência foram inscritos, então começou a ficar ruim para eles. Aí o que eles fizeram? Qual foi a estratégia? Através da Procuradoria-Geral da República, arrumadinho o Supremo. Porque se o Supremo disser que a lei é inconstitucional, não tem nem precisa de 5%, não precisa de nada, é 0%, porque voto impresso é inconstitucional. Só no Brasil, né, gente? Só no Brasil que uma coisa dessa pode acontecer. É triste a gente estar sendo governado, né? Aí por você pessoas pergunta, desse tipo. Opção, né? O Marco pergunta qual a opção. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Desde essa lei de 2015, pela qual nós lutamos muito, por sinal, Winston, você acompanhou, sabe disso, eu venho lutando pelo voto impresso, porque era o que estava na lei. Eu, como advogada, eu sou uma pessoa que eu busco sempre, eu trabalho pela segurança jurídica. É uma das minhas pautas, é a segurança jurídica. A gente não pode ser surpreendida cada dia com uma norma diferente, muda tudo, mudou o cenário. Então, dentro da pauta da segurança jurídica, é isso que a lei nos permite, e isso é satisfatório, isso nos dá segurança, então vamos brigar pelo voto impresso mesmo. Muita gente já pediu voto, não, eu não quero voto impresso, não quero urna eletrônica, eu quero no papelzinho. Eu e a Cláudia chegamos a fazer a pedido do Marcelo Reis, no Revoltados Online, até uma minuta de lei, 2015, um anteprojeto pro Exalci, de voto no papelzinho, sem urna eletrônica. Mas o que nós vimos? Não existia lá, e como não existe agora, a menor vontade política para voto no papel. Você não ia ter um deputado, um senador que quisesse isso, um ministro, ninguém, até as pessoas na rua. Não, que isso, gente. Vamos pensar que nós estamos num mundo em que as pessoas estão acostumadas agora com tudo eletrônico, banco, você usa internet. Falou em papel, ninguém quer. Então, não existia vontade política, nem vontade por parte da população, a não ser um grupo de pessoas que realmente, com razão, desconfiam muito da urna eletrônica. Mas é muito pouca gente. Então, eu sempre falava para as pessoas, não vão pedir o mais difícil, vão pedir o que está fácil. Porque está previsto na lei. Era difícil conseguir a lei. A Dilma vetou. A gente conseguiu que eles derrubassem o veto. Graças a Jair Messias Bolsonaro, né? Tá aqui a lei, gente. É só a gente pedir o cumprimento da lei, né? Cobrar isso, e a gente vem cobrando, participando de audiências públicas no TSE, sempre cobrando esse cumprimento da lei, e o TSE se esquivando, né? Então, o que acontece? Não havia a vontade política. Porém, agora estamos chegando a um ponto que talvez essa seja a solução, que eu sei que não vão querer, vai ser muito difícil, até o ministro Fux. Nós tivemos reunidas com ele, um grupo de pessoas, para ver como é que ele, na nova administração do TSE, como é que ele se comportaria frente a tudo isso, como ele conduziria esse processo. Ele largou aquela frase. Ele deixou muito claro que voto no papel, nem pensar. Tá? Então vamos ver como é que dá para fazer a questão da urna, com a impressora, mais que 5%, quem sabe a gente chega a 20%, 30%, no papel nem pensar. Então, eu só penso o seguinte, existe uma coisa que é muito mais importante do que a questão do voto impresso ou no papel, que é a questão do princípio da publicidade do escrutínio. Ou seja, o voto, ele é secreto, mas a apuração secreta é absolutamente inconstitucional. Absolutamente inconstitucional. Não existe em lugar nenhum no mundo apuração secreta. Como o Felipe falou na audiência, é como se eu, concorrendo ao cargo de síndico do meu prédio, acabada a votação, pegasse a urna, levasse para o meu apartamento, trouxesse já um relatório pronto. Olha aqui, ó, eu fui eleito. É isso que eles estão fazendo. Não adianta jurar que a urna ela é segura, isso, aquilo. A apuração, cadê a apuração? A gente não vê. Os fiscais de partido não veem. E a lei que não está revogada diz que cada etapa da eleição, tirando a hora que a pessoa vota, tem que ser acompanhada pelos fiscais dos partidos. Como é que o fiscal vai apurar o que se passa dentro da urna? Não dá, é impossível. Então, a gente vai chegar a um ponto que eu vou dizer assim, ó, o jeito é o voto no papel. Porque ou vocês nos dão apuração pública ou voto no papel.
Agora, gente, eu, Beatriz, falando isso, a Cláudia, isso, o Instituto Resgata Brasil, Pátria Brasil, não vale muita coisa, não. Não vale muita coisa. Claro que a gente tem tido vitórias, mas isso não vale. Para essas pessoas que não querem cumprir a lei e têm o poder na mão, não vale não. Só povo na rua. Só povo na rua. Mas aí, gente, não é dizer assim, vamos 100 pessoas em frente ao Supremo. Não, eu tô falando de 1 milhão de pessoas aqui, ó, na porta do Supremo, exigindo o voto impresso. 1 milhão de pessoas. Se você soubesse que eu entrar na sua casa e te roubar todos os seus bens, tudo que você tem de precioso, e para que isso não acontecesse, você tivesse que vir um dia a Brasília, ficar aqui na frente do Supremo, você viria? Ou você ia preferir ser roubado? Então pensa nisso, estão querendo te roubar o teu direito de escolher os rumos desse país, o direito que está consagrado pela Constituição, no artigo 1º, o poder é do povo, que é exercido ou diretamente ou por meio dos representantes eleitos legitimamente. Se querem nos tirar isso, o poder de eleger quem vai conduzir os rumos da nação, você vai ficar sentado de braços cruzados achando que está tudo bem? Então, gente, aproveitando esse gancho, fiquem atentos, tanto pelas páginas que a Bia aqui administra, como também pelos que o Bloco administra, e outros movimentos, né, como o Rua Brasil, Vem Pra Rua, MBL, enfim, todos esses movimentos que existem por aí. Vai chegar o dia, se o TSE tentar nos enganar, então nós vamos chamar o povo pra rua. Então o Brasil todo tem que estar ligado nas nossas páginas, para que se esse dia chegar, se eles resolverem realmente usurpar essa democracia que é do povo em proveito próprio, para que estejamos todos juntos lá em frente ao TSE, exigindo que eles não façam isso com o nosso povo. Se for 1 milhão, como a Bia falou, com certeza eles não vão ter coragem de fazer. Mas se for 100 gatos pingados, aí infelizmente nós vamos correr um sério risco. Tá? Então pense no que a Bia falou, né? Se você quer ter que o seu patrimônio continue seu, se você quer que continuar trabalhando, tendo sua remuneração, a sua liberdade, né? Você tem que ficar atento e ouvir o nosso chamado se a gente precisar de vocês. Bia, eu queria que você falasse um pouco sobre a candidatura do Jair Messias Bolsonaro, sobre a candidatura do general Paulo Chagas. Eu soube que você está apoiando eles. Né? Eles são todos pré-candidatos, até porque a Justiça Eleitoral não permite que você fale ainda em candidato. A lei eleitoral que foi votada no ano passado deixou um prazo reduzidíssimo para a campanha, são 45 dias. Então, só a partir de meados de agosto que as pessoas vão poder se anunciar candidatos e pedir voto. Então, por enquanto, não pode fazer isso, viu, gente? Mas, como pré-candidato... Isso. Que vai ser pré quando chegar perto da convenção, né? Exatamente. Tá aí já o Bolsonaro, que eu quero dizer o seguinte, quando eu comecei esse ativismo, né, que foi em 2014... junto com a Cláudia, a gente chegou à conclusão que não dava para ficar do jeito que estava. Eu não conhecia muito bem o Jair Bolsonaro. Eu sabia que ele era ligado aos militares, eu sou filha de militar, neta, sobrinha. Conhecia um pouco, mas não tinha assim, nenhuma aproximação. E eu tinha até uma outra pessoa em mente, tá, para presidente do Brasil. Uma pessoa que eu pensava, essa pessoa seria legal se fosse presidente, quem sabe. E muitas pessoas pensavam nesse político para um dia presidente. Só que, à medida que eu fui convivendo mais de perto, né, tive a oportunidade de estar dentro do Congresso e conviver com esse político e outros, e com o Bolsonaro, eu fiquei muito impressionada com o Jair Bolsonaro. Porque as pessoas conhecem o Bolsonaro pelo que a mídia fala. E a mídia é tão mentirosa, gente. Você vê agora, acontecendo hoje, o Bolsonaro deu uma entrevista falando que era importante que tivesse campo de refugiado para os venezuelanos. O que saiu na imprensa aí, que ele falou que tinha que ter campo de concentração para refugiados. Covardia, né? Então, assim, é esse tipo de mídia. Quer dizer, a informação que chega para você, não presta, é tudo mentirosa, sabe? Então, o que começou a acontecer comigo, que eu fui descobrir que existia fake news. Porque eu ia para dentro do Congresso e via a movimentação, participava, estava ali vendo, dentro do plenário, vendo o que estava acontecendo, tá? Aí eu chegava em casa, ligava a televisão, aí vinha a repórter lá bonitinha da Globo. Quando ela dava a notícia, era tudo completamente diferente. Aí eu falei, peraí, gente, eu tô ficando maluca, eu tava lá, não foi isso que eu vi. Aí eu vi isso acontecendo várias vezes. Aí eu cheguei à conclusão que não adiantava saber das notícias pela televisão, pelo jornal, era mentira.
né? Então, quando eu fui conhecendo o Bolsonaro, eu vi que ele não era nada daquilo que falavam dele. E que tinha uma pauta firme, clara, né, de resgate dos valores do Brasil, de querer segurança pública, querer proteger a população, cuidar das crianças. Ele lutou contra essa cartilha nojenta, essa cartilha que eles começaram a entregar para as crianças, cartilha de doutrinação de gênero, ideologia de gênero. Então eu falei assim, nossa, um candidato que é uma pessoa como a gente, é uma pessoa simples, né? Então eu me aproximei e gostei. Então, um pré-candidato agora, né? Mas um parlamentar que é uma pessoa simples, uma pessoa como a pessoa do pessoal do povo, que fala uma linguagem simples, que recebe todo mundo, é atencioso, homem, mulher, gay, qualquer um. Eu nunca vi ele discriminar ninguém. Não, vários gays estão apoiando o Bolsonaro, estão fazendo campanha para o Bolsonaro. Exato. Então isso é tudo papo furado. Negro, ele disse que ele é racista, né? O sogro dele é negro. Exato. Então, querem realmente destruir a imagem dele. Então o que eu vi assim, eu apoio o Bolsonaro para Brasília, que aqui chegou ao fundo do poço. Eu apoio o general Paulo Chagas. Fiquei muito feliz porque o general é nosso amigo, começou nesse ativismo também junto com a gente. É uma pessoa que eu conheço, sei da seriedade dele, é um lorde, como a gente fala, é um lorde, uma pessoa educadíssima e que tem propostas sérias, alinhadas com a proposta do Jair Bolsonaro, que é alinhado também com a sua proposta, com as suas, porque você também se lançou agora pré-candidato a deputado distrital, e eu também resolvi encarar também essa missão também, como pré-candidata a deputado federal, porque eu tenho militado muito no Congresso, em causas de âmbito nacional. Então eu acho que se eu puder, se eu entrar e se eu puder contribuir, né, só de eu entrar lá e ocupar a vaga de uma pessoa esses ruins que tem aí, que estão lá, tem umazinha ali que eu sou louca para tirar de lá e pegar a vaga. É exatamente esse motivo que, particularmente, eu estou como pré-candidato, o Bloco pediu para que eu concorresse, porque não adianta a gente ficar reclamando lá, pressionando, não faz isso, não aprova essa lei, isso aí está errado, isso é inconstitucional, está querendo usurpar a democracia, e aí na hora das eleições você vai ficar esperando aparecer um candidato? Vão ser os mesmos de sempre. Então as pessoas que estão sensibilizadas com esses criminosos, vou botar assim, que estão aí fazendo essas sujeiras com o nosso povo, com o nosso país, então quem está lutando contra isso, eu acho que nós temos obrigação, né? Assim, obrigação eu confesso de estar nessa... Já tem uns 2 anos que as pessoas falam comigo, Bia, você vai se candidatar? Eu falava, gente, de jeito nenhum, eu sou procuradora do DF, me aposentei faz 2 anos, eu não quero, tanto que nós montamos um instituto, porque a nossa ideia era que a gente pudesse ajudar a mudar a história, o rumo da política nacional, pelo instituto, do lado de fora da política, correndo por fora, que nem essas ONGs, que tem uma força terrível, que realmente conseguem conduzir, impor as políticas, a agenda lá da ONU, mandam em muitos parlamentares, mandam no governo. Só que eu descobri o seguinte, é que eles têm muito dinheiro, eles recebem rios de dinheiro de Jorge Soros, esse povo todo da ONU. Globalistas. E o nosso instituto não tem isso. Então eu cheguei à conclusão que por fora ia ficar difícil. Então eu falei, bom, então o jeito é entrar, né? Porque o pessoal fala, você não quer se candidatar, você não quer ser deputado? Eu falei, não, Deus me livre, não quero ser deputado, não. Eu falava assim, né? Eu só queria 2 coisas. O quê? Eu só queria poder votar e ter imunidade parlamentar. Eu só queria isso. Você tem que puxar em Bolsonaro, acho que ele não tem não, né? Ele não pode falar dele, nada, não, que já não tem. Processo, já é julgado, já é condenado. É verdade. Mas assim, eu cheguei à conclusão de que agora eu quero sim, porque eu quero estar lá dentro e eu quero ajudar a mudar essa história, eu quero ser uma voz, né, dentro do Congresso, e eu quero poder apertar o botãozinho lá nas votações para acabar com o Estatuto do Desarmamento. Vou aproveitar esse teu gancho aí. Impedir ideologia de gênero, esse tipo de coisa. Tem muitas pautas que eu quero falar. Queria só pegar aqui um minutinho para o nosso pessoal que está assistindo aqui, né? Muita gente aqui, gostaria de saber sobre o voto impresso, já falamos. Eunice, estou assistindo de Portugal, muito bacana o programa. Um abraço, Eunice. Eunice. Zuleika, queremos voto impresso já. Ellen, parabéns pelas lutas. E aqui tem um do Diego Messeri dizendo que Bolsonaro já está eleito, só não ganha, só vai roubalheira, né? E se tratando de Brasil, não duvido nada.
É a nossa briga do voto impresso, uma eleição confiável, né? Para ver se chega lá. Acho que eu queria aproveitar aqui e dizer o seguinte, não é só aqui no Brasil que, nesse momento, o conservadorismo está tendo uma ascensão muito grande. A gente vê resultado das eleições dos Estados Unidos, contrariando todas as pesquisas e os meios de comunicação, surpreendentemente, para esse pessoal, né? Ele foi e venceu as eleições. Trump. Na França também foi alguém, não foi a esquerda que venceu, e vários outros países. Será que essa onda, Cláudia, vai chegar, Itália, vai atingir o Brasil também? Vai fazer o conservador aí presidente? Você estava falando do Trump, né? Eu acho que o mais importante nessa história do Trump é você provar que não só a nossa imprensa é fake news. Eles também têm a fake news deles, né? Eles também são esquerdistas, digamos assim. E essa agenda da ONU, ela é assustadora, né? Nós participamos, o Brasil participa disso desde, pelo menos, quer dizer, antes até, mas formalmente desde 1992, com o advento da Rio 92, o Brasil participa desse grupo, e esse grupo vem desenvolvendo outros trabalhos, né? Existiu a Carta da Terra e agora existiu, em 2015, foi feita a Agenda 2030 da ONU, que é 2030, né? Da ONU, que é exatamente trazer todos os princípios globalistas para dentro do país. Até vimos agora que o Dória em São Paulo, a prefeitura está seguindo justamente. Mas ele fez isso a partir de um decreto que o nosso presidente também fez. Né? Criando uma comissão, de fato, o decreto não tem nenhum conteúdo normativo, ele simplesmente cria uma comissão que é encarregada de introjetar esses princípios, esses objetivos globais da ONU. Né? Então, o que aconteceu? As pessoas que tomaram um choque. Disseram, não, peraí, agora exagerou. Como é que é? Eles querem entrar aqui e dizer onde é que eu vou gastar o meu dinheiro, onde é que eu vou colocar a minha produção, o que eu vou ensinar às minhas crianças. Peraí, tá demais. E eu acho que as pessoas se deram conta disso. E daí é que vem essa onda conservadora. Porque é exatamente para frear isso aí, esse avanço. Né? E eu tenho muita esperança nisso. Acho que a gente tem que continuar agindo como se a gente tivesse certeza de ganhar. Que não vem uma onda, que vem um tsunami, né? Um tsunami, exatamente. Nós conservadores, né? Aí está incluído Jair Messias Bolsonaro, General Paulo Chagas, Bia Kicis, Cláudia Castro, Marcos Portal, eu, Winston Lima. Os conservadores defendem o quê? A família, gente. E eles querem tirar essa força da família, enfraquecer a família cada vez mais, para que possam manipular com os filhos dessas famílias, para que essas crianças virem adultos tipo robozinhos. É isso que eles querem. O intuito final deles só Deus sabe, mas é negro. Então, gente, os conservadores lutam para que a família seja respeitada, para que a criança, se fizer uma besteira, possa levar uma palmadinha no bumbum, sim. Eu apanhei no bumbum, vários apanharam, então cresceram sadios, pessoas honestas. Então, gente, o que nós estamos vendo aí, devido a essa onda globalista, é crianças que não sabem respeitar, aí batem em professor, enfim, uma série de coisas. Então os conservadores defendem o quê? A segurança das pessoas, que elas têm o direito de ter uma arma, né? Coisa melhor para defender uma mulher, ela possuir uma arma. Quem vai querer estuprar uma mulher que possui uma arma? O cara vai embora. Então, gente, o conservadorismo é isso, valorizar a família, valorizar as pessoas. Nós queremos, do lado econômico, que reduza o tamanho do Estado, para que se cobre menos impostos, para que a economia cresça. Então as empresas vão crescer, vão prosperar, vai ter mais recursos. Embora a ideia seja reduzir os impostos, a arrecadação pode até aumentar. Nós falamos aqui no último programa sobre a curva de Laffer, que acima, se qualquer cobrança de impostos acima dessa curva, acaba reduzindo a arrecadação e levando o empresário para a clandestinidade. Ou sair do Brasil, né? Ou vai para outro país, como está acontecendo no Paraguai, várias empresas foram para o Paraguai. Então é isso, gente. A onda do conservadorismo é dar valor para você, é fazer com que a gente possa tomar o nosso país de volta, tirar das mãos desses criminosos que estão fazendo essa sujeira com a gente. Né? Eu queria só aproveitar aquele comentário final da Bia Kicis, quando ela falou do que ela gostaria de fazer, né? Porque ela está sendo pré-candidata. Eu iria acrescentar o seguinte: não basta eleger um deputado federal aqui em Brasília, um no Rio, conservador, porque a gente vê o Jair Messias Bolsonaro lá sozinho, eles não, todas as coisas, tudo que o Jair apresentava, todos os projetos que ele apresentava eram boicotados por esses esquerdistas, comunistas, globalistas.
né? Mas, graças a Deus, ele conseguiu aprovar a melhor das leis, né? Que foi a lei do voto impresso. Então, gente, é isso. Vamos eleger muitos conservadores. Muitos. Porque aí sim nós vamos conseguir reverter esse quadro doentio, né? Que o Brasil vive hoje, né? Exato, perfeitamente. Porque uma andorinha não faz verão. Então a gente precisa estar, né, ter muita gente lá dentro, né, do Congresso, aí dentro dos ministérios, né? E as pessoas, por exemplo, que vão ocupar cargos também no Executivo, no Ministério Público, juiz, as pessoas, essas pessoas, elas não têm que ser conservadores no Ministério Público, elas têm que ser isentas, elas têm que cumprir a lei. O Congresso, com pessoas com ideias conservadoras, vai produzir leis e revogar as que estão em desacordo com isso, produzir leis que sejam leis saudáveis para um país, para uma nação. E aí juízes, promotores vão parar com esse ativismo ridículo que eles fazem, essa coisa ilegal de juiz e promotor querer criar a lei ao invés de fiscalizar e aplicar a lei, né? Então a gente tem que, realmente, a gente tem que limpar as instituições, que elas estão tomadas. Felizmente pessoas boas já estão aparecendo, na medida que elas vão vendo que existe espaço para elas aparecerem, como você vê esse caso aí mesmo, da Defensoria Pública, que pediu para ingressar na nossa ação. Assim como a gente pediu para entrar na DIN no Supremo, uma outra, um órgão público pediu para entrar na nossa para defender o voto impresso. Então, pessoas do bem estão aparecendo também. Bolsonaro já falou, né, a pré-candidatura dele, que ele já vai apresentar o programa de governo dele e já vai apresentar o ministério completo. Então não vai ter esse tomar lá da cá, eu indico o seu ministro, mas você me dá tantos votos no Congresso. Por isso também é um motivo forte a gente conseguir fazer uma bancada no Senado, na Câmara Federal, grande de conservadores que estejam de acordo com ele e deem sustentação para que o governo dele, se Deus quiser, seja no rumo que todos esperamos, né? E brigamos por isso. Sim, sim. Bom, está acabando o programa, são 7h57. Eu vou fazer a última pergunta para a Bia, nossa entrevistada de hoje, né? É o seguinte, o que você acha daquele projeto de lei, eu não sei se é PEC, do senador Regufe, que coloca a possibilidade do concurso público para o STF e para o STJ. E no caso do TSE não teria concurso público, mas como são 7 ministros e 3 são do STF e 2 são do STJ, apenas 2 seriam indicações do presidente. Então nós teríamos uma maioria de ministros no TSE concursados. O que você acha desse projeto? Olha, eu não pensei, não conheço esse projeto assim, a fundo, mas eu digo o seguinte, não é o fato do servidor ser concursado que resolve o problema, tá? Tanto que a gente está vendo aí uma Débora Duprá, ela é concursada, tá? Eu acho que tem que haver um controle, uma fiscalização que quando a pessoa atue fora do que é esperado, né, daquilo que ela tem que fazer, da função dela, ela tem que ser afastada e punida. Acho que isso é mais importante do que ser concursado. Porque a gente está cheio, gente, esses juízes, promotores que estão aí, eles foram doutrinados. Essa doutrinação, já vem há muito tempo. Então, tem muitos deles que acham que está certo fazer o que eles fazem. Tá certo. Não, a lei diz isso aqui, mas isso não está de acordo com a minha consciência, eu vou e decido diferente. Então, eu não tenho uma opinião mais abalizada para falar sobre esse projeto, mas a princípio me parece que não é isso que resolve. Eu acho que o grande problema do Brasil também não é a corrupção. O grande problema do Brasil é a impunidade. A corrupção, ela é uma consequência dessa impunidade. A corrupção tão grande. Porque corrupção há no mundo inteiro, gente. Só que quando um político japonês, né, comete corrupção e ele é descoberto, ele se mata. Né? Então é uma questão de honra, as pessoas têm honra e no mundo inteiro tem corrupção, só que num nível mais baixo. No Brasil, enquanto houver epidemia de impunidade, vai haver corrupção, vai haver promotor, juiz, ministro, tudo fazendo errado. E no dia que tiver punição pra valer, de verdade, resolve todos esses problemas. Por isso que nós somos Lava Jato 100%, né? Juiz Sérgio Moro 100% e queremos o Lula na cadeia, né? Com certeza. Tem que haver punição. Por favor, última pergunta, deixa eu fazer uma pergunta. Lula vai pra cadeia em março desse ano? Bom, março, não sei se vai passar a Semana Santa na cadeia. O Lula vai pra cadeia sim. O problema é quanto tempo ele fica, né, na cadeia. Então, uns 2 aninhos eu fico satisfeito.
O problema é o Supremo ir lá e soltar, dar um habeas corpus para ele e tal. Ou mudar o entendimento da prisão em segundo grau e depois soltar. Eu acho que ele vai para cadeia e tem que ir. E acho que isso é assim, um direito do povo brasileiro, tá? Eu acho que é devido isso a nós, ao povo brasileiro. E a gente começa a reverter nesse quadro de corrupção. E olha, gente, isso é devido a cada trabalhador, a cada pai de família, mãe de família, cada pessoa que levanta cedo, enfrenta um transporte público horroroso, ou nem tem um transporte público, trabalha feito um louco, é honesto, tá? E vê, né, esse sujeito que para mim, como já disseram aí, né, um dos piores brasileiros que já existiu, porque ele enganou os pobres e continua enganando os pobres até hoje. Esse sujeito é vil. Então ele tem que ir para cadeia, porque isso é o que nós... isso é devido a todos nós, a todo brasileiro honesto. O Lula tem que ir para cadeia, nós merecemos, nós temos esse direito. E já fica aqui o convite do Bloco Movimento Brasil para Bia, para Cláudia Castro e para você que está nos assistindo. Preste atenção. No dia que o Lula for para a cadeia, às 17 horas, vamos todos para a Praça dos Três Poderes, na curva do STF dos Amarelinhos. E vamos festejar muito. Vai ser um carnaval. Vai ser uma festa. Bom, estamos acabando o nosso programa. Um minuto para você... As considerações finais. Bom, gente, olha, foi muito bom estar aqui com vocês e eu acho que isso aí é uma iniciativa que tinha que se multiplicar, porque é muito necessário que as pessoas tomem conhecimento de que existe gente se mobilizando e que há espaço para a gente falar. Né? Eu percebi isso no dia, falando do Lula, no dia que ele ia ser nomeado para ministro da Dilma, e que foi uma coisa que me emociona até hoje quando eu lembro. Eu nunca vi uma quantidade daquelas de pessoas chegarem ali na frente do Palácio do Planalto sem serem convocadas, sem ser nada. E por uma coisa que todo mundo estava lutando. Totalmente espontânea. De repente conseguiu. Eu acho que isso é muito importante e é só por aí que a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Quanto àquela ideia do político se matar, nós vamos ficar sem políticos, é melhor. Mas esses aí é melhor que eles se matem mesmo. Deixa entrar uma galera nova, um pessoal novo, que queira realmente respeitar o nosso país, o nosso povo. Portal, considerações finais. Não, agradeço aqui a Bia Kicis, a Cláudia Castro, terem comparecido aqui ao nosso convite, no amigo do Insta. E espero que tenha sido útil para você que está assistindo. Muita informação, as duas têm muito conhecimento, sabe o que está acontecendo nos meandros da política. Então você vai ouvir aqui a pura realidade do que está acontecendo. Então você não corre o risco de pegar uma Globo, outra emissora aí não comprometida com a verdade e ficar ouvindo outras conversas. Tá? Estejam sempre conosco, toda quinta-feira, a partir das 19 horas até as 20. Amigo do Insta. E aqui, por favor, considerações finais. Bom, eu agradeço esse convite, fico muito feliz, né? É bom a gente se comunicar, chegar lá na pessoa que está do outro lado ali da telinha, ouvindo, e poder comentar as coisas que a gente está fazendo e principalmente fazer esse trabalho de despertar da cidadania. Esse foi o nosso intuito também com a criação do Instituto Resgata Brasil. Então eu peço para você que está aí nos ouvindo, que compartilhe esse vídeo e que também converse com as pessoas, não só, né, no mundo virtual. Converse com seus amigos, colegas, parentes, pessoas que às vezes não estão nem um pouco interessadas ainda em política. Vai falando com um jeitinho, né? Mostrando assim, você já ouviu falar, né, da questão aí do voto impresso? Você confia na urna eletrônica? Começa a falar, você pode se surpreender. As pessoas não estarem nem ainda desconfiadas do que está acontecendo, mas você pode ser essa sementinha de levar a verdade para as pessoas. Então, estamos encerrando nosso programa aqui, amigos do Winston. Eu gostaria apenas de falar um pouquinho, né, para fechar, reforçar o que foi falado aqui pelo Portal e pela Bia, né, com relação ao que o Portal falou, foi que esse programa foi criado justamente para se contrapor a essa grande mídia. Então, seguindo também o que a Cláudia Castro comentou, que as pessoas também partam para esse tipo de iniciativa, porque a população precisa ser informada da realidade. Nós não podemos confiar realmente na Globo, no SBT, nem da Record, nem na Band, enfim, em vários jornais como Estadão, Datafolha, porque eles mentem, né? Manipulam. Então, programas como esse, que estão preocupados em levar a verdade para a população, devem ser prestigiados e devem ser criados outros para outras pessoas,
para que a população consiga cada vez mais ser informada, né? E com relação... Próximo candidato? Próximo entrevistado? Bom, gente... Surpresa. Atenção! O nosso próximo entrevistado, quinta-feira que vem, às 19 horas, ó, eu prometo que vai ser às 19 horas em ponto, porque ele é meu vizinho aqui, mora 2 prédios aqui do meu lado. Não vai pegar engarrafamento, não vai ter problema. Ele mora muito perto daqui de casa. Então é o general Paulo Chagas, nosso futuro governador. Deus é grande, ele é pré-candidato, mas a adesão à sua pré-candidatura está muito grande e a gente tem certeza que com o apoio de vocês que estão nos assistindo, ele vai chegar lá. Não só ele, como Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado, uma boa noite e até quinta-feira às 19 horas. Valeu, temos um encontro marcado. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu devia ter compartilhado na hora, né?